Bem-vindos a uma nova aula de literatura brasileira. Hoje vamos trabalhar um novo movimento, sim, um movimento que vai continuar depois do Barroco, sim, falando na cronologia. Estamos falando do arcadismo, ou também chamado de neoclassicismo, agora falando no Brasil, sim? Bom, o arcadismo brasileiro, ou o movimento arcadista, é um movimento muito importante para nós, já que a partir desses acontecimentos históricos que deram lugar ao movimento, é que hoje em dia temos uma organização social específica, sim, no mundo inteiro. Então, mundo inteiro falando mais do Ocidente, né? Então, vamos ver como é que surge, sim, a partir de que acontecimentos, quais fundamentos. E também vamos ver como surge essa nova forma de ver o mundo, sim, a partir dos filósofos do arcadismo, sim? Bom, aqui, só para fazer uma introdução, tem um trecho de um poema. Diz: aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça, sim? Isto aqui dá para fazer aí um pequeno resumo do que é o arcadismo, sim, um movimento que vai chegar para contrariar, contrarrestar ao barroco. Então todos os seus ideais vão ser diferentes, totalmente contrários, e por isso é que se coloca assim, aproveitar o tempo terrenal, seria aproveitar a vida estando na terra, sem pensar tanto no espiritual, né? Por quê? Porque a terra tem muito mal e é estando na terra onde a pessoa tem que agir para ter uma melhor vida. Essa é a ideia mais ou menos do que apresenta esse trecho do poema lírico que apresento aqui. Bom, vamos ir para o contexto histórico. Sempre começamos com um contexto global, depois para ir para o contexto no Brasil. Bom, quando falamos no século XVIII, sim, falamos século XVIII na Europa, sim, e também na América, existe um grande câmbio, uma mudança muito importante na forma de ver as coisas a partir da presença de novos ideais filosóficos que são chamados de iluministas, sim? Essas pessoas que colocaram novas ideias foram chamados de iluministas, e por isso é que o século XVIII é considerado o século das luzes, sim? Quando falamos de luz, de iluminismo, falamos da cabeça, sim, da razão. O que significa isto? Vai chegar, sim, o fundamento para colocar a razão sobre a religião, sim? A ciência vai ganhar mais espaço. Então, o que acontece na Europa? Acontecem um monte de transformações profundas através de revoluções, sim, da chegada de um novo mercado, da presença da maquinária. Tudo isso vai fazer com que exista uma transformação cultural muito profunda, sim? Também, a partir desses ideais, começa um grande descrédito no poder absolutista monárquico, sim? A monarquia vai cair em crise, as pessoas vão considerar que não devem ser submetidos pela monarquia, sim? Que pode existir outra forma de viver do convívio social, seria do Estado, então vai cair a monarquia. Com isso também vai decair a aristocracia feudal, sim? Tudo que tem a ver, tudo que tem a ver com a estrutura monárquica vai cair e vai ganhar a burguesia, né? Esse novo Estado que a gente falou em aulas anteriores vai ganhar mais espaço, sim? Vão crescer os povoados, as vilas, os mercadores vão ganhar outro espaço e por isso a sociedade vai se transformar. Que acontecimento dá início a tudo isto? A Revolução Francesa, sim? A Revolução Francesa vai colocar uma nova forma de ver o mundo. E aqui vocês podem ver justamente as frases que são consideradas lema da Revolução Francesa, que são liberdade, igualdade e fraternidade. Sim? Esse lema é que a sociedade se reorganiza a partir desse século. Sim? Estamos falando na Europa
esse movimento artístico-literário vai surgir principalmente na França, sim? Surge na França e aí vai se expandir na Europa e da Europa vai vir para a América. Bom, continuamos. Então, falamos que estamos dentro do século das luzes, século XVIII. Na verdade, o arcadismo surge um pouco antes, sim, no século XVII, nos finais do século XVII, na França, mas no século XVIII vai se desenvolver na Europa e vai chegar para a América, sim? O que acontece? Os iluministas vão formar seu grupo filosófico, sim? Eles colocam iluminismo como nome, sim, da sua agrupação, da sua organização. Por quê? Porque eles pretendem esclarecer a mente das pessoas, sim? E esclarecer tem um sentido de dar a conhecer uma realidade e também de educar, sim? Ensinar para as pessoas como que o mundo age e reage perante as decisões que a mesma sociedade toma, colocando, sim, ao homem acima de tudo, sim? E o Deus por fora. Já não vamos falar do Deus centro do mundo, senão o homem centro do mundo. Então, os iluministas, sim, foram um grupo de pessoas que eram eruditas, realmente que tinham muito estudo, por isso é que conseguiram fazer essa análise da sociedade, sim, e que não foram submetidos pela religião, sim? Então, os iluministas o que faziam? Criticavam aos homens do antigo regime, sim? Aos nobres, aos religiosos, sim? Por quê? Porque eles faziam com que as pessoas, sim, a sociedade mesma, caminhem sob as trevas da ignorância. Sim, eles colocavam a ignorância como tudo que vinha da igreja. Pensar em coisas que não existem, que não são terrenais. Então, quem é o iluminista? Um homem que produz conhecimento, que faz com que o outro racione, sim? A razão sobre todas as outras coisas. Então, segundo os iluministas, o homem é produto do meio em que vive, da sociedade e da educação, sim? Não tem nada a ver o espiritual aqui. Sobre esse conceito é que vai se organizar toda a produção literária, cultural, artística dos arcaicos ou do arcadismo. Então, vamos ver o que o iluminismo defendia e o que combatia, sim? Lembre-se que quando falamos de iluminismo é um conjunto de homens, sim, de pessoas eruditas que estudaram muito e que ganharam muito argumento para combater a religião e colocar a razão sobre ela, né? Então, o que defendia o iluminismo? A igualdade jurídica das pessoas. Com isto, combatia o absolutismo monárquico. O que significa isto? Que um título de nobreza não ia sobre, sim, a característica de cidadão das pessoas, sim? Toda pessoa podia ser cidadão e ter os direitos para viver em sociedade, sim? Também defendia uma tolerância religiosa ou filosófica. O que significa isto? Lembram que no Barroco surgiu a Reforma e por isso os católicos estavam muito preocupados. Já para o século XVIII a Reforma estava, né? Já existia mais de uma religião, então eles queriam que sejam considerados normais todos, sim? Que seja tolerada a religião que cada pessoa escolha, sim? E também a ordem filosófica que cada pessoa tenha. Por quê? Porque nesse momento justamente estavam surgindo muitos outros filósofos, sim? Ou também estavam resgatando, por isso falamos de neoclassicismo, as ideias dos filósofos gregos. Então, uma tolerância filosófica. Também defendia a liberdade pessoal e social, sim? Liberdade de decisão, liberdade até de expressão e de consciência social. Defendia o direito à propriedade privada. Por quê? Porque até esse momento a monarquia era dona de tudo, né? E aqui não. Aqui eles colocaram ideais para que as pessoas possam comerciar
e adquirir terra, sim, terra e mercadoria. E também defendia o contrato como mediador das relações sociais. Vejam só como eu no começo disse que a partir do iluminismo, muitas coisas que hoje em dia estão vigentes vão surgir. E justamente é isso, sim? Vejam só o contrato. O contrato entrou aqui e ficou na sociedade toda, né? Bom, o combate do iluminismo, além do absolutismo monárquico, combatia o mercantilismo, sim? A intervenção do Estado na vida econômica das pessoas, sim? Mas aqui dá para esclarecer que a intervenção do Estado é o Estado como dono de tudo, sim? Na verdade, o Estado sempre vai estar intervindo na vida econômica, mas aqui o combate, sim, a crítica é ao Estado dono de tudo, né? Eles combatiam a tese do direito divino dos reis, sim? Que justamente as pessoas pensavam, se submetiam ao monarca, né, ao rei, porque pensavam que Deus mandou esse poder para ele, né? E aqui eles não, eles defendem a ideia de que cada pessoa tem que abrir o seu caminho para chegar a uma divindade, né? E também combatia a participação da igreja na vida pública, sim, dando mais lugar a questões de ordem social, como dá para ver aqui a questão da propriedade, do contrato, que isso não se dava se a igreja estava só um estado mais popular, né? Bom, para falar de iluminismo, vamos ir para filósofos que são muito importantes, muito conhecidos, sim, aqui falamos de uma filosofia global, universal, que nos vai servir para compreender o que aconteceu dentro das representações literárias, sim? Quando falamos dos pensadores iluministas, temos três importantes filósofos que foram Montesquieu, Voltaire e Rousseau, sim? Três filósofos franceses que vão colocar conceitos muito importantes para a sociedade e que vão fazer com que tudo que seja produzido dentro desse movimento seja argumentado a partir do que eles falaram ou colocaram, sim?